Gostaria que cada irmão, nesse momento, estivesse atento ao que diz a santa e gloriosa palavra do Senhor. Quero tomar como texto base a nossa breve pregação no Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do verso 21, que diz a Escritura Sagrada: Saindo dali, Jesus foi para uma região de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhes respondeu palavra. Então os discípulos, aproximando-se, disseram: Manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu: Não é correto pegar os pães dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme você quer. Desde aquele momento, a filha ficou curada. Essa narrativa é muito profunda, né? Ela tem muitas verdades para nos ensinar nesta manhã de sábado. Mas eu queria nortear a minha fala a partir da frase: vencendo barreiras movidos por uma causa. O que de fato fez essa mulher transpor tantas barreiras? E se nós tivermos trabalhando a princípio de introdução, de informações bem preliminares acerca do texto para contextualizar o nosso ouvinte Boas Novas, nós vamos ver uma mulher estrangeira, uma mulher cirofenícia, uma mulher que de fato teria tudo para não alcançar a bênção em virtude de ser uma estrangeira. E a gente vê Jesus deixando as cercarias de Israel, deixando o ambiente geográfico do povo escolhido, indo a uma terra estranha. E essa mulher, ela pega a oportunidade única que tem em sua vida para buscar o Senhor, né? A gente tem que, nesse momento introdutório, pensar que a vida é feita por oportunidades. E as oportunidades, ela tem que ser, não pode ser em momento nenhum desperdiçado, porque pode ser oportunidades únicas. E a vida por si só tem momentos únicos. E essa mulher nos dá exemplo que ela vai ao encontro do Senhor. E diz a narrativa no verso 22 que ela clamava ao Senhor. Ela não simplesmente pedia ao Senhor. A gente muitas vezes quer alcançar alguma bênção de Deus, a gente quer pedir de forma por pedir. Mas ela tinha uma angústia profunda, ela tinha um problema horrível, ela tinha uma filha endemoniada, ela centralizou o seu problema, ela focalizou o seu problema e disse: é através do clamor a quem pode resolver. E a priori a gente pode entender aqui que essa mulher ela venceu muitas barreiras. E uma das barreiras que ela venceu foi a barreira justamente de ser uma estrangeira, né? De ser uma mulher. E aí a gente vai vendo nessa narrativa construções que a gente vai aprendendo dentro da mesma, que ela clamava, né? E ela clamava porque ela tinha um objetivo, ela identificou o seu problema, ela identificou o seu alvo. De fato, qual foi o alvo que ela identificou? Eu tenho uma filha, e essa filha ela não tem uma doença qualquer, ela tem uma possessão demoníaca. Ela identificou o problema e depois ela focou onde alcançar o problema, a vitória para esse problema. E aí eu quero dizer a você, como algo introdutório, que você tem que aprender, e eu tenho que aprender com essa mulher, a identificar o problema, e não só identificar o problema, mas saber a quem direcionar a solução do problema, e no meio do percurso entre identificar o problema e alcançar o triunfo do problema, a gente vai ver que a gente tem que transpor as barreiras. E aí a gente vai ver quais seriam as barreiras que essa mulher transpôs. Se você observar, como diz a narrativa, como eu já disse, ela clamava, o verso 22. Segue-se a narrativa: Senhor, filho de Davi.
Observa bem como ela trata Jesus. Ela não trata Jesus como qualquer um. Ela trata Jesus com um princípio messiânico, filho de Davi, né? Era a ideia daquele alguém que viria para redimir Israel. Mas interessante a gente ver a graça de Deus que não estava restrito só a Israel, mas ela compreendia que mesmo o Senhor vindo para Israel, como diz a Bíblia, ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de se tornar o Filho de Deus. Isso mostra, meus queridos, que essa mulher entendia que mesmo ela sendo gentia, das origens gentios, Ciro-fenícia, desprovido da congregação de Israel, mas ela poderia alcançar realmente a sua graça, a sua vitória, o seu triunfo. E aí ela inicia clamando. Segundo a verdade, ela diz, filho de Davi, ela reconhecia o senhorio de Cristo, ela cria plenamente de que ali não era um profeta qualquer, ali era o Deus encarnado, era o Deus Emanuel entre nós, era o Deus transcendente, mas ao mesmo tempo imanente entre nós. Esse Deus tão distante, mas ao mesmo tempo tão perto e capaz de vir solucionar a minha e a tua situação caótica. Essa mulher nos ensina isso. Além de clamar, além de reconhecer que Jesus era filho de Davi, além de reconhecer a soberania, o senhorio de Cristo, o texto diz, ela diz, tem compaixão de mim. Qual o sentido da palavra compaixão? O sentido da palavra compaixão é sofrer com aquele, é sentir a dor do outro. E aí ela pede algo tremendo a Jesus. Ela diz, Senhor, tenhas compaixão. E uma das coisas que falta em nossas vidas é ter compaixão. É eu tentar sentir a dor do outro como fosse minha dor, né? Ninguém poderia saber a dimensão da dor daquela mulher, a não ser se colocando na posição dela. E aí ela diz, Senhor, tem compaixão de mim. Por que teria compaixão de mim? Diz a narrativa, minha filha está horrivelmente endemoniada. Como eu disse, ela identificou o problema. Ela não disse, minha filha está doente por estar doente, mas ela está doente, mas a causa dessa doença é isso. Ela pedia compaixão, ela pedia graça e misericórdia ao Senhor. E é isso que a gente tem que entender, que nós não somos dignos da bênção, nós não somos dignos de mérito algum, nós somos fruto da graça e misericórdia do Senhor. Por isso que nunca chega ao Senhor com altivez, nunca chegue diante do Senhor pedindo alguma coisa, sabendo você que você teria dignidade de receber, mas simples, com a humildade e com a simplicidade, entendendo que o caminho é buscar em Deus compaixão. E ela diz, minha filha está horrivelmente endemoniada. E aí, diante desse pano de fundo, a gente poderia dizer, não, Jesus vai fazer um milagre. Jesus simplesmente já foi contagiado para a necessidade dessa mulher e simplesmente essa mulher não tem mais barreira a não ser mulher, a não ser Ciro-fenícia, a não ser gentil, dos gentios e coisa desse tipo. Mas a gente vê que é aí que começa o desafio e a guerra desta mulher. O verso 23, Jesus, porém, não lhes respondeu palavra. Você vê que diante de tudo que ela fez, em humildade, em compaixão, quando Jesus viu a situação, Jesus, diz o texto, não respondeu palavra alguma. Ou seja, Jesus, ele encarou aquela mulher com algo profundamente difícil de nós entendermos, que é o silêncio de Deus. Você vê que ela clamou, ela se humilhou, ela pediu compaixão, ela pediu misericórdia, mas ela encontrou a grande barreira, que era a barreira do silêncio. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos, aproximando-se, disseram, manda embora, pois vem gritando entre nós. A gente vê, a primeiro momento aqui de enfrentamento, o silêncio de Cristo. Depois a insensibilidade dos discípulos de Cristo. Você vê que os discípulos não estavam preocupados com a dor daquela mãe angustiada. Mas a própria narrativa deixa bem claro que ele diz o que? Manda embora, pois o que? Vem gritando. Eles não estavam preocupados com a dor da mãe, mas estavam preocupados com a agonia dos gritos que incomodava os seus ouvidos. E quantas vezes eu e você estamos muito mais preocupados com as coisas que nos afetam, mas nós não nos sensibilizamos com a dor alheia. Eu me preocupo com a minha dor, mas não com a dor do outro. E você vê que ela, além de
transpor o silêncio do mestre. Ela teve que vencer a barreira da insensibilidade dos próprios discípulos do Senhor, onde diz: manda embora, Senhor, despede, pois esse grito, de certa forma, está nos incomodando. Mas aí o verso 24 prossegue, irmãos, dizendo: mas Jesus respondeu. E aí a gente pode dizer: se Jesus respondeu, já é grande coisa. É bom passar do período da barreira do silêncio para a barreira da resposta. Mas veja que resposta Jesus deu àquela mulher. Olha aí, de forma bem minuciosa a narrativa. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aquela mulher, por ser estrangeira, como eu disse no início, ela estava, de certa forma, excluída dessa bênção. Mas Jesus falando, quebrando o silêncio, diz: não tem como ter solução para a tua vida, porque eu não fui enviado para ti, para os estrangeiros, mas eu fui enviado para as ovelhas perdidas de Israel. Ela, porém, veio e adorou. Olha o verso 25, quando diz ela, porém. Essa palavra porém dá-nos a ideia da contrariedade, daquilo que Jesus disse. Ela não se conteve, ela não se conformou nem com o silêncio, nem com a insensibilidade dos discípulos, nem com a fala contrária de Jesus. Diz: porém, ela veio e o adorou. Irmãos, é algo profundo, porque quando a gente vence o silêncio, quando Jesus fala, e quando fala daquela forma, os discípulos tratam, como eu disse, daquela forma tão insensível, aquela mulher podia ter desistido. Porém, diz a narrativa, que ela veio e adorou o Senhor, dizendo: Senhor, ajuda-me. Mais uma vez a gente vê a humildade desta mulher. O que faz realmente vencer as barreiras é ser movido por uma causa. A dor daquela mãe conseguia vencer todas essas causas. Vencer todas essas barreiras, melhor dizendo, em prol de uma causa. A cura e a libertação de sua filha. Por isso eu digo aqui a você, meu irmão em Cristo, não venha ficar parado, inerte, diante da primeira barreira. Se você tem aquela barreira, vá transpondo aquela barreira, vá vencendo aquela barreira, vá em frente, em meio a todas as coisas contrárias, porque você tem que ser movido por uma causa. Essa causa tem que te consumir. Esse projeto tem que ser um projeto de vida. Eu diria ser não só o projeto de vida, mas a sua própria vida como um todo. E a gente tem sentido na vida para ter sentido de viver, porque Cristo é o sentido da minha e da tua vida. Porém, nunca esqueça que Ele põe barreiras, não para nos derrotar, mas Ele coloca na minha e na tua vida barreira para nos moldar e fazermos realmente dependentes dele. Essa mulher, ela mostra a dependência, ela mostra o que é a graça de Deus, é não ser digno, não ser merecedor, mas entender que tem que adorar mesmo com a filha endemoniada, tem que adorar o Senhor mesmo de fato não sendo entre a comunidade judia, tem que adorar mesmo com a insensibilidade dos discípulos de Cristo, tem que adorar mesmo diante do silêncio do Senhor. E diz o texto sagrado, ela porém o adorou, dizendo: Senhor, ajuda-me. Mais uma vez a humildade, a simplicidade, a incapacidade, o reconhecimento de sua indignidade diante de Cristo. E aí prossegue a fala do Senhor. No verso 26, Jesus respondeu: não é correto pegar os pães dos filhos e jogar aos cachorrinhos. Olha como é profundo. Jesus quebra o silêncio, diz que ela não é digna, ela adora. Quando ele volta a falar, ele simplesmente diz o quê? Eu não posso pegar os pães dos filhos e dar aos cachorrinhos. Em outras narrativas diz das crianças. Você vê que quando a gente vai fazer uma leitura histórica dessa narrativa, né, a ideia de criança, o filho, ela ficava abaixo da linhagem, porque diante de uma sociedade patriarcal, quem tinha primazia era o homem, o velho, o ancião. Depois vinha, por fim, a mulher, e lá abaixo da mulher vinha a criança.
ou os filhos. E aqui a narrativa deixa bem claro, Jesus disse que não é bom pegar os pães dos filhos, ou seja, lá embaixo, e dar aos cachorrinhos. A posição que Jesus classificou essa mulher foi uma posição totalmente negativa, porque não simplesmente dentro do patriarcado, homem, mulher, crianças ou filhos, e depois os cachorrinhos, que já comiam do resto dos filhos. E qual essa narrativa nos ensina? É que de fato aquela mulher se humilhou, mas porque se reconhecia indigna e entendia que ela de fato não merece a bênção. Se você quer receber a bênção, jamais acha que você tenha mérito na bênção. A bênção na minha e na tua vida, ela seja em salvação eterna, seja em qualquer bênção, seja um copo d'água frio que nós tomamos hoje nessa manhã de sábado, um café que tomamos, foi a graça de Deus em nossas vidas. E essa mulher nos ensina isso. Essa mulher nos ensina que de fato ela reconhecia que era indigna. Ela reconhecia que ela era um fruto da graça e da misericórdia do Senhor. Por isso que ela deixa bem claro, de fato, Senhor, disse a mulher, é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou, mulher, grande é a tua fé, seja feito como você quer. Desde aquela hora, daquele momento, a filha ficou curada. Analise bem, meus queridos, que essa mulher reconheceu. Ela reconheceu piamente que era indigna. Eu simplesmente, Senhor, sou menos do que esses cachorrinhos. Estou à orla, estou à beira, estou excluída. Não mereço, não tenho dignidade. Mas mesmo assim, Senhor, eu como do sobejo, eu como do resto, mas eu quero esse resto. E aí toda essa narrativa, todas essas barreiras que ela transpôs, como eu disse, a partir de ser mulher, de ser estrangeira, de pedir compaixão, meu irmão, de vencer o silêncio do Senhor, de vencer a insensibilidade dos discípulos, de vencer as palavras duras do Senhor, que fala que ela não fazia parte da nação de Israel, das ovelhas de Israel, ao Senhor endurecer e dizer que de fato ela não estava nem na família, né? Ela não era nem filha, ela fazia parte dos excluídos dos cachorros. A ideia é tão profunda quando Jesus fala o conceito de ovelha para quem é escolhido, para quem é de Israel, e para quem sem ser de Israel, sem ser do povo eleito do Senhor, era os cães, cachorros, que eram animais imundos, impuros. Mas essa mulher transpôs todas essas barreiras. Ela transpôs tudo. E aí o Senhor diria, se deixou vencer por ela. Onde o Senhor diz assim, olha, mulher, né? Mulher, o verso 28, então exclamou, mulher, grande é a tua fé. Quando ele exclamou, ele chama a atenção. Ele testou aquela mulher, ele provou aquela mulher, mas depois ele aprovou aquela mulher. E diz, grande é a tua fé, seja feito conforme você quer. Desde aquele momento, a filha ficou curada. Portanto, eu encerro, meu irmão, dizendo a você, se você quer vitória, você tem que transpor todas as barreiras que vêm sobre minha e sua vida. E essas barreiras não é para nos impedir de termos triunfo, mas sermos moldados e entendermos o quanto somos indignos. Essa pandemia, entre outras verdades, nos ensina o quanto somos fracos. Enquanto os impérios estão ruindo, enquanto toda a estrutura construída há séculos não consegue conter um mero vírus. Isso nos mostra que as barreiras vêm sobre minha vida. Barreira essa que na tua vida pode ser um momento de depressão, de angústia, pode ser um casamento arruinado, pode ser problemas dos mais diversos. Mas eu quero dizer que a maior de todas as barreiras que você tem que transpor é a barreira do pecado. É você reconhecer que é indigno, que você não merece o céu, mas você tem que ser movido por um alvo, o alvo da vida eterna. E essa vida eterna só se encontra na pessoa
de Cristo Jesus. Essa mulher foi movida por um alvo. E eu aconselho você, meu ouvinte de boas novas, a ser movido por um alvo. E o alvo de todos os alvos é buscar em Deus perdão. Humilhar-se diante do Senhor. Como diz a Bíblia, humilhar-vos diante das suas potentes mãos, para que em vosso tempo Ele vos exalte. Portanto, eu encorajo você, ao que Pedro disse, quem deve se humilhar diante do Senhor. Cabe a mim e a você se humilhar diante do Senhor. Cabe a mim a gente submeter à voz do Espírito Santo e buscar perdão e salvação em Cristo Jesus. Temos barreiras a vencer, temos causas nessa terra a conquistar, mas encerro dizendo, é a causa de todas as causas que tem que ser movida, é a vida eterna. E vida eterna só se conquista quando o homem entende que é indigno como essa mulher entendeu. É indigna e inapropriada, porém entendia que a graça era capaz de o alcançar. Deus te abençoe, tenha um dia na presença do Senhor e mais do que nunca, seja movido por uma causa. Vença as barreiras. E a maior de todas as barreiras que eu e você tem que vencer é a barreira do pecado. E o único que consegue nos ajudar a sair desse grande abismo entre eu e Deus é Cristo Jesus. Ao morrer, ao ressuscitar e a certeza que um dia voltará para buscar um povo que verdadeiramente o espera e de fato tem a esperança em sua graça de um dia morar na eternidade com Ele. Deus te abençoe em nome de Jesus.